Vamos abrir, por favor, a palavra de Deus em Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, versículo 13 em diante, diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ele lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruireis maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Verso 20 e 21, lê comigo. Mas Deus, louco, esta noite, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Amém. Esse capítulo 12 de Lucas vai falar de assuntos muito perigosos para nós. O primeiro é a hipocrisia. Segundo, a avareza. Terceiro, a ansiedade. E quarto, a negligência. Eu quero tratar aqui sobre a avareza. Avareza. Na sua opinião, você é avarento ou não? Você gosta de dinheiro? Gosta ou não gosta? Se não gosta, passa para o meu Pix aí, eu vou mandar para você. Você acha que dinheiro traz felicidade ou não? Não traz, mas ajuda. Ajuda. A Bíblia fala que ninguém vai entrar no reino dos céus sem ser salvo, sendo rico ou sendo pobre, porque ninguém pode salvar a si mesmo. Mas Jesus diz uma coisa muito perigosa. Ele diz que aquele que ama o dinheiro, que ama a riqueza, dificilmente entrará no reino de Deus. Primeiro porque não vai poder levar nada para lá. Você tem Porsche? Ferrari? Você tem dinheiro ou não? Você não vai levar. No dia que você morrer, você não leva nada. O céu vai ser só de gente rica, porque tem o tesouro, a pérola de grande valor, Jesus Cristo. O inferno, só de ex-rico e ex-pobre. O capeta vai publicar a Forbes dos que viveram na terra. Todo mundo gosta de dinheiro, todo mundo está correndo atrás de dinheiro. E se existe algo que tem impedido a salvação de muitas pessoas, é o amor ao dinheiro. Sendo pobre ou sendo rico, quem ama o dinheiro dificilmente entrará no reino de Deus. Vocês estão entendendo ou não? Você conhece alguém
que não se converteu ainda porque gosta de dinheiro? Está sendo filmado, vamos mostrar para ele. Pode pular para levar. Tá. Eu quero tratar desse assunto. Porque Jesus, ele encerra de uma forma solene esse ensino. Ele diz assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Presta atenção, se você morrer hoje à noite, o que você tem, para quem será? Dr. Samuel Falcão, teólogo, ele disse que há 3 tipos de loucura na Bíblia. Vê se você encaixa em uma delas. A primeira está no Salmo 14. Salmo 14, versículo 1. Diz o louco, o nécio, no seu coração, não existe Deus. Significa que a primeira loucura que é diagnosticada pela Bíblia é a loucura de não crer em Deus. Então, se você é ateu, você não é ateu, você é doido. Você é louco. Segundo tipo de loucura é aquele que ama o dinheiro. Aquele que é avarento, louco. Quem é que está dizendo aqui? Deus, Jesus, está dizendo louco. Essa noite pedirão a tua alma. Você não é dono da sua alma. É Deus que pede você. E eu não sei se você está escalado para se vir hoje à noite lá no céu ou no inferno. Toma cuidado com convocação. Convocação é bom só para a seleção brasileira. Tem um tipo de doido na Bíblia que Paulo diz que é a melhor. Ele diz: vocês são sábios, nós também, porém somos o quê? Loucos por amor a Jesus. Você é louco por amor a Jesus ou não? Você faz coisas por Jesus que ninguém entende, que ninguém compreende. Então você é um doido bom. Tá certo? Esse é o tipo de loucura. Louco por Jesus. Aquele que está pronto a abrir mão de tudo por causa de Jesus. E esse texto é muito rico, porque Jesus, ele é procurado. Fizer de Jesus um dividor de herança. Diz aí, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão, lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo o que? A herança. O que eles estão querendo fazer de Jesus aqui? Um solucionador de problema de família. Querem transformar de Jesus em um tabelião, num juiz. Querem colocar Jesus numa briga de herança. Quem é que briga por herança, gente? Só quem tem dinheiro. Você está juntando dinheiro, você está rico. No dia que você morrer, vai ter briga. Começando da tua mulher que te ama. Vai levar logo 50%. E 50% para os filhos. E você tem uns cunhados, está doidinho que você morra. Filho. E se você tem uma Richthofen em casa, durma de porta trancada. Está provado que as maiores brigas que nós temos na sociedade são brigas por causa de dinheiro. De dinheiro. As pessoas são capazes de fazer tudo por causa de dinheiro. Os deputados votam por causa das emendas. Os juízes, eles muitas vezes dão a sentença por causa de dinheiro.
Até jogador de futebol está cobrando escanteio errado, perdendo pênalti por causa de dinheiro. Todo mundo, e a Bíblia diz disso, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Todos os males. Todos os males, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. A avareza. Avareza. Mas vamos para o texto. Mas Jesus lhe respondeu. Vamos ler juntos, versículo 14. Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre? Então eu não sou juiz de paz, eu sou do juízo final. Eu fui constituído juiz por Deus para fazer o quê? O julgamento final. E quem me deu esse poder foi o Pai. No último dia, todos ouvirão a minha voz, todos ressuscitarão e todos serão julgados por mim. Todos nós, diz Paulo, iremos comparecer perante o tribunal de Cristo. Ele é o juiz. Ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Mas pelo fato dele ter morrido, ele foi constituído por Deus o juiz final. Mas não entendia isso, porque ninguém também estava preocupado quem era Jesus. E não conhecia teologicamente quem era Jesus. Lê comigo o versículo 15, por favor. Porque Jesus, então, vai nos advertir. E adverte não os caras, mas adverte os crentes, os discípulos. Vamos ler bem forte, versículo 15, o que é que diz? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele... 3 lições aqui. Primeiro, um mandamento: guardai-vos, protegei-vos, não sejam avarentos, sejam blindados, protejam-se, guardai-vos. Segundo, é uma ordem abrangente. Ele diz aqui, toda e qualquer. Significa que tem avareza por causa de dinheiro, significa que tem avareza por causa de poder, significa que tem avareza por causa de posição, de sexo, de tudo. A avareza pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Os entendidos nisso diz que sexo, poder e dinheiro são os 3 inimigos maiores do homem. Todo mundo quer sexo, poder e dinheiro. E as 3 coisas estão ligadas. Porque o cara que tem muitas vezes dinheiro, ele acha que ele tem poder. E ele diz: se eu tenho poder, eu posso tudo. Eu posso tudo. Se eu tenho dinheiro, eu compro tudo. Eu tenho a mulher que eu quero. Eu tenho os prazeres que eu quero. Eu faço o que eu posso fazer. O dinheiro dá uma sensação de endeusamento. De endeusamento. Mas Jesus, ele vai, em terceiro lugar, nos proibir sobre a avareza do dinheiro, por dinheiro. Porque ele diz: porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele o quê? Possui. Ele está falando de avareza por bens o quê? Materiais. A palavra avareza significa cobiça, sede de ter mais, de
ter sempre mais e mais. O Isbe diz: a avareza é a sede insaciável de uma quantidade cada vez maior de algo que acreditamos ser necessário para nos fazer verdadeiramente o quê? Satisfeitos. Eu fiquei triste essa semana, uma mulher que gostava de colocar silicone. Ela botou silicone demais, estourou. Morreu. Tem muita gente que é doente, está doente pelas coisas. A avareza tomou conta. O desejo de ter, de possuir, de querer. Mas, irmãos, a razão que Jesus dá para não sermos avarentos por bens materiais, está claro aí, porque a vida de uma pessoa não consiste, a sua vida, a consistência da sua vida, a essência da sua vida, não está relacionada com a quantidade de bens que você possui. Vocês entenderam ou não? É Jesus que está dizendo. A minha vida e a sua vida não pode ser medida pelo nosso imposto de renda, pela quantidade que a gente possui de bens. A consistência da nossa vida está no fato da gente conhecer a Deus e glorificá-lo para sempre, porque Ele é o fim principal. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Claro que Deus disse que nós devemos plantar, devemos colher. Deus não está proibindo que a gente seja rico. Não existe defesa bíblica para você ser franciscano. Não existe. Deus não condena a riqueza. Aliás, bens e riquezas vêm de Deus. E Deus quer que nós sejamos abençoados nessa vida, que nós tenhamos, que nós possuamos. Mas Ele está dizendo que a consistência da vida, a essência da vida, não é ter dinheiro. Vocês estão entendendo ou não? E a sociedade vive hoje por causa de quê? Por causa de dinheiro. Estava conversando com uma pessoa que nos procurou essa semana aqui, eu não vou dizer o nome, mas ela estava angustiada, preocupada. E ela trabalha no mundo financeiro. Eu disse: você já assistiu o filme O Advogado do Diabo? Quem já assistiu aqui? Al Pacino. É aquilo ali. O diabo vai entrando sorrateiramente. E tem um negócio que mexe com a gente que se chama bônus. Eu não tenho aqui, eu devia ter bônus por alma salva. Seria bom, né? Batismo infantil, você estava bem. Não tem. Porque o nosso tesouro é celestial. Jesus diz que nós devemos entesourar onde? O ladrão não pode roubar. Tudo que você entesourar aqui, vai para... Muita gente já perdeu muito dinheiro aqui na vida, comprando, vendendo, na bolsa de valores, nem se fala. Mas eu quero concluir, porque Jesus, Ele vai nos terminar esse ensino com uma parábola que começa no versículo 16. Jesus, Ele dá o princípio. A vida de um homem não consiste nos bens que ele o quê? Possui. Guardai-vos de toda e qualquer avareza. Aí Jesus vai ilustrar, e para ilustrar ele conta uma historinha, uma parábola, ele inventa uma história. Ele cria essa história. Ele diz o que aí? Vamos ver o que ele proferiu, versículo 16.
E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem significa que ele era do agronegócio. Ele não era do MST. Ele não era um agricultor familiar. O campo de um homem. A palavra campo aqui era fazendeiro. Diz o texto que o campo de um homem. Ele não dá o nome do homem. Diz que o homem era rico. E ele produziu com abundância. E arrazoava, e pensando consigo mesmo, dizendo... Ele não conversou com ninguém, ele arrazoava consigo mesmo. Dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Produzir demais. Então preciso o quê? Ampliar os meus celeiros. Ampliar os meus celeiros. Então ele destrói o que ele tinha, reconstrói celeiros maiores, e aí ele recolhe toda a sua produção e todos os seus bens. Provavelmente aqui seria cílios, né? Quem é do agronegócio aqui é milho, soja. Quem é plantador de milho e soja aí, por favor? Aqui. Eu ia pedir uma oferta. Mas... você que está nos assistindo, você é fazendeiro do agronegócio, faz oferta aí, meu irmão. Para poço, para missões. E aqui é muito interessante, porque ele diz à sua alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Aqui nós vamos aprender, irmãos, 4 equívocos que esse homem está cometendo e que eu e você, dominados pela avareza, podemos cometer. Quais são esses 4 equívocos? 4 erros. O primeiro é que ter é mais importante do que ser. Quanto mais eu tenho, mais feliz eu sou. Toma cuidado, que a medida do ter nunca se enche. Nunca se enche. E você vai ficando chique. Quando você começou a vida, você comprava... terno, roupa, lá no Brás. Agora você está no shopping em Guatemi. Hermenegildo Zenga. Fala a verdade. Você vai ficando sofisticado. Não é pecado não, tá? Não é pecado. Mas quando o dinheiro vai tomando conta, subindo na sua cabeça, você precisa tomar cuidado. Ter é mais importante do que seu. Ele quer ter mais, quer ter mais, quer ter mais. E se ele quer ter mais porque ele tem um propósito de vida, não é isso que ele está dizendo. É porque ele é o quê? Avarento. Jesus está condenando aqui a avareza. O ter por ter. Segundo equívoco que ele comete, veja nos versículos 16 e 18, quantas vezes ele repete o pronome possessivo meu. Veja aí, irmãos. Arrazoava consigo mesmo. O que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. Ele fala no versículo 18: farei isso, destruirei os meus celeiros. De quem são os celeiros? Meus. Reconstruirei maiores e ali recolherei todo o meu produto.
Ele não diz nosso, ele diz meu. Ele diz mais: todos os meus bens. O cara é o cara, tudo é dele. A Bíblia diz que eu e você, nós não somos donos de nada. Você tem, porque nós vivemos num estado de direito. Os bens que você tem, o carro, a casa, o apartamento, você passa em seu nome. Porque a Bíblia estabelece o princípio do direito privado: não roubarás, não removeis os marcos. Tá certo? O seu direito começa, o meu direito começa quando termina o seu. Estado de direito, bens, propriedade. Então eu queria chamar a sua preciosa atenção, porque quando nós somos tomados pela avareza, nós achamos que nós somos o quê? O rei do gado, o dono do mundo, o rei do café, o rei da soja, o rei disso, o rei da Faria Lima. Você conhece gente assim ou não? Você acha que tem gente assim hoje? Levanta a mão. Eu não conheço porque eu sou duro, mas você deve conhecer, Tomazino. Lá em Limeira deve ter. Tem uns irmãos lá, só a graça, né? Primeiro equívoco: ter é mais importante do que ser. Segundo equívoco: aquilo que eu produzo e que tenho é meu. Terceiro equívoco: ele diz para a alma dele, veja que coisa errada: então direi à minha alma. O que ele vai dizer pela alma dele? Tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Qual é o equívoco que ele está tendo aqui? É que ele está dizendo que coisas materiais, elas satisfazem as necessidades da nossa alma. A Bíblia não está dizendo, pelo contrário. Veja lá em 1 Timóteo, por favor, capítulo 6. Versículo 19. O capítulo 6, versículo 17. Paulo diz assim: exorta aos ricos do presente século, claro, são crentes, que não sejam o quê? Orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso o quê? Aprazimento. Então você pode desfrutar do dinheiro que Deus para você, fazer viagem, tomar vinho acima de R$100. Tá certo? E se for argentino, está barato, não tem problema. Fazer uma viagem, ter uma casa boa, ter um carro bom, ter um plano de saúde bom. Deus não está proibindo isso, não. Deus nos abençoa para o nosso o quê? Aprazimento. Deus é masoquista. Mas ele diz: não deposite a sua o quê? Esperança. Eu tenho, a minha esperança é o que eu tenho. E se eu tenho, eu posso, eu quero. O cara, quando começa a ficar rico, estou condenando não, tá? Ele começa a ter coleção de relógios. Conhece gente assim? E coleção de Mont Blanc. Você tem Mont Blanc, meu irmão? Não. É Duruquides. Não vou falar das mulheres. Coleção de sapatos. Coleção disso, coleção daquilo. Coleção de armas.
Eu vi essa semana um cara de Hollywood, ele coleciona carros. Ele tem 2 bilhões de dólares em carro. Você acha que vai dar tempo para ele andar nesses carros todos? Irmãos, coisas materiais não podem satisfazer as necessidades da nossa alma. Se você for para o pronto-socorro, lá da periferia, ou ir para o Sírio-Libanês, vai chegar uma hora que Deus vai chamar você. E o que tens preparados, para quem? Será. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder o que? A sua alma. E o texto termina, porque o grande equívoco que eu e você tem, que o dinheiro traz para a minha vida, é que nós não vamos morrer, nós somos eternos. E se você está na academia, se você está tomando vitamina de A a Z, se já foi lá naquela médica, um médico que fez a sua, não sei o que, facial, como é o nome? Harmonia facial. Você está todo durinho, olha assim. Trocou de dentes. Você diz, não vou morrer. Fiz um check-up agora, pastor, olha. É assim? Jesus disse, essa noite, não estou desejando, tá? Essa noite, o que Jesus está colocando aqui é a instabilidade da vida. Aí você vai ser aquele defunto lindo, lindo, com dentes novos, com saradão. Vai dar um trabalho para a gente carregar você. Todo musculoso. Botox. O pior é que Botox arreia quando você morre. Todo mundo. Aquela mulher que faz ampliação labial. Ah, viu? Foi um beijo. A irmã nasceu sem beijo. De uma hora para outra, o cara é muito. Pastor. Eu digo, essa irmã ficou beiçuda da noite, pô. Vai dar trabalho, porque na hora de fechar o caixão, o beijo vai ter que atrapalhar. Assim. Vocês riem, né? Mas é sério. Jesus usa esses equívocos do rico insensato para concluir. Como é que ele conclui? Lê comigo versículo 21, bem forte. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico. Entesoura para si, não entesoura para os outros. Não é rico para com Deus. O que significa isso? Você pode ser o cara mais rico deste mundo, Deus pode abençoar. Você vai entesourar para Deus. O que é entesourar para Deus? É você usar aquilo que é de Deus e que Deus colocou nas suas mãos para abençoar o máximo de pessoas. Tá certo, Benjamin? Benjamin é crente novo. Pega o Benjamin no pé dele. Não era casado com a irmã. Eu falei, Benjamin, você tem que casar com ela para eu receber ela como membro. Casou. Depois começou a vir para a igreja, todo desconfiado. Depois Deus fez uma obra no coração dele. É um crente em Jesus. E eu vejo na cara dele, quando ele doa de vez uns poços, ele fica mais feliz com um poço, quando for um poço, do que o nordestino. É assim ou não é, Benjamin? Sua vida mudou, não mudou não? Você é rico para com Deus. E eu queria desafiar você. Você que está achando aí que você é o cara, que você vai morrer. Cuidado. A avareza pode destruir a sua alma.
Vamos ficar de pé? Vamos cantar o hino? Hoje é dia de salvação. Se você está aqui e diz, pastor, eu estou cometendo esses equívocos, e nesta manhã eu quero entregar minha vida para Deus. Eu quero me render ao Salvador. Eu quero que Deus tire do meu coração toda a avareza. Eu quero nessa manhã dizer que Tu és o meu tesouro. Tu és a pérola de grande valor. Tu és o meu tesouro, a minha herança, o meu bem eterno. E que você não parta para a eternidade sem ter Jesus como seu tesouro maior. Amém?